Hoje eu vou estar respondendo para a Valéria, da cidade de Catanduva, interior de São Paulo, próximo aqui à nossa cidade aqui. Muito bem, Valéria. Você está perguntando o seguinte: Bispo Donizete Pedro, é, quando as pessoas têm sonhos ou visões, elas falam sobre anjos negros. E todas as vezes que elas falam que sonham com anjos negros, elas dizem que é coisa do mal. O que o senhor me fala sobre isso? Muito bem. Então tá aí a pergunta da Valéria, aqui de Catanduva, interior de São Paulo. Ela faz essa pergunta e ela quer saber que realmente, por que as pessoas, né, quando sonham e têm visões, elas falam que o anjo negro é sempre do lado do mal. Então nós vamos falar sobre isso daqui. A Valéria, ela foi no WhatsApp, fez a pergunta e eu estou respondendo para ela aqui no nosso canal Antônio Donizete Pedro no YouTube. Bom, Valéria, é o seguinte, inclusive eu devo ter na internet já disponibilizado eu falando sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, a, a desinformação nessa área, ela é brutal. As pessoas, elas são orientadas desde criança de que aquilo que é escuro, né, é negro, né, é preto, é ruim, entende? E isso vem para a fé também. Então a pessoa, ela tem uma visão, ela tem um sonho, e ela geralmente ela vai contar o sonho, ela diz o anjo loiro, né? Os olhos azuis, um anjo todo de branco, né? E aí é uma festa. Mas isso está errado. Por que isso está errado? Essa ideia de que o anjo é loiro, de que o anjo tem olho azul e que o anjo veste todo de branco, essa ideia é uma ideia que não tem, biblicamente, longe de ter aprovação, não tem aprovação nenhuma, tá? Então, quando Michelangelo começa a pintar, né, as informações eram passadas muito através de pinturas, né? Começou a ter-se essa ideia, não quero entrar nessa questão, até para o nosso vídeo rodar tranquilo aí, mas começou-se a pintar, né, o que era interessante, vamos dizer assim, para o Estado, de olho azul, né, loiro e de branco. E começou a pintar aquilo que o Estado é igreja, tá? A igreja junto com o Estado, uma mistura ali, Pérgamo, tá? Casamento, igreja e Estado. Aí começaram a pintar tudo que era ruim, de modo pejorativo, de preto, de negros ali, escuro, né? E começaram a pintar. Então, tudo aquilo que tinha uma cor que não fosse loira, olhos azul e branco, passava a ser olhado, né, assim, com certas reservas. Aí tinham mão de obra mais barata, aí as famílias, né, as nações, inclusive, o pessoal aí que fazia parte da igreja e que ia prestar serviço, seu serviço era pago com valor menor, e começou a ter-se essa ideia de pintar o diabo de preto também, para prejudicar mais ainda as pessoas que têm essa cor. Essa é a verdade da igreja junto com o Estado, viu? Eu estou falando de modo bem simplório, trivial, tá? Para que todos possam entender. E a partir daí as pessoas colocam na cabeça, caramba, se eu sonhar com um anjo negro, então é do diabo. E se eu sonhar com um anjo louro, então é de Alshua, é do céu, é bom. E não tem nada a ver, tá? O anjo, na época de Alshua, por exemplo, os anjos que apareciam ali, apareciam mais ou menos com o biotipo, mais ou menos com a fisionomia, mais ou menos com as características sociais, de acordo o QTH, de acordo ali a jurisdição, né, etc. Então, naquela época usava-se muito túnica da cor mais clara, e os anjos se apresentavam ali com o biotipo, com a fisionomia mais ou menos ali daquele povo,
Então, por isso que a Bíblia talvez vai caminhar nessa direção. Mas se os anjos aparecem na África, eles vão aparecer com o biotipo de lá. Se o anjo aparecer, por exemplo, na China, vai aparecer com do biotipo deles lá, né? O anjo que aparece aqui do Brasil, dependendo da região, nós vivemos num país multicontinental, né? O nosso país aqui é imenso. Então, o anjo, dependendo da região que ele vai se manifestar com o biotipo ali, cultural, biotipo mais ou menos que condiz com a pessoa ali. Aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que vem das comunhões com Yoshua, não vem para trazer confusão, tá? Então, é possível que o anjo ele vai se apresentar no sonho da pessoa, na revelação da pessoa, etc. Ele vai se apresentar mais ou menos ali dentro de uma metamorfose, de uma transformação, de uma transcendência, de uma ialfonia. Ele vai se permitir ali de acordo que não venha assustar tanto a pessoa ali, entendeu? Exatamente. O anjo será conhecido porque ele traz mais ou menos as mesmas características, o mesmo biotipo, mesma aparência, mesma fisionomia, e ele transcende. Então, ele pode estar radiante, ele pode estar com um pouco mais de luz, ele vai trazer algum diferencial para ser percebido que se trata de um ser não dessa dimensão, tá? Mas isso, ele pode ter a cor amarela, pode ser da minha cor, ele pode, enfim, tá? Eu só não consigo entender que ele vai aparecer para você com uma característica japonesa. Não, só se você for japonês. Se você for africano, que jeito que ela vai aparecer? Ela vai aparecer com um anjo italiano? Ah, tem hora que não dá, né? Tem hora que você tem que balançar a cabecinha, chacoalhar o neuroninho, entendeu? O negócio bater aqui melhor, né? Não tem? Bater a mão mesmo para o neurônio aqui despertar, porque senão a gente fala muita besteira, escreve muito livro, dá muito curso de teologia aí que não tem nada a ver. Essa é a realidade, tá? Então, o anjo que aparece para a pessoa, às vezes ele aparece até na cor da pessoa, mas na hora da pessoa dar o testemunho, a pessoa, né? Aí se eu falar que apareceu com o cabelo crespo, se eu falar que apareceu lá, mais ou menos, ixi, pessoal, então já vou falar, né? Loiro, né? Eu já vou falar. E outra coisa também, tá? Tem uma pergunta aqui, vai entrar próximos vídeos, vai entrar nas estreias lá do YouTube, onde a pessoa está me perguntando por que, que ninguém fala do anjo fêmea, né? Ninguém fala sobre isso daí. Ninguém fala um anjo mulher, um anjo moça. Ninguém fala sobre isso. A religião, misericórdia. A religião está terrível. A teologia está parada do tempo, há muito tempo. Eles não falam, tá? É só anjo macho, macho, macho ou anjo. Ninguém fala a anja. Não, bispo, é que no céu não tem sexo. É mesmo? Hum? Não quero entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Se não tem, por que que se prioriza então o ser macho, o anjo macho, ou o anjo macho? Por quê? Hã? Então, é complicado isso daí, não é verdade? Tem anjo assim. Eu trabalho com o Ministério de Cura, e o meu Ministério de Cura, se você desejar, entra no comentário e diz, bispo, me envia um vídeo desse aí. Eu vou te enviar um vídeo onde eu trabalho com o Ministério de Anjos. Ali aparece anjos feminino, anjos masculino, ali aparece anjos da cor parda, cor amarela, anjos com a massa corpórea, sabe, para cima, um pouco para baixo, enfim, e aí vai. Há uma diversidade. O mundo espiritual é inteligente, entendeu como que é? Então, respondendo, Valéria, para você aí da cidade de Catanduva, interior de São Paulo, existem anjos negros, negros ali, tá? Que aparecem, que são anjos de luz, são anjos de bem. Tá ali para trazer uma bênção, ajudar os que hão de herdar a salvação, Hebreus 14, né? Pode aparecer loiro, essa pessoa talvez. Ele vai, a aparição angelical ou malaquial vai ser mais ou menos acompanhando ali, mais ou menos a estrutura da pessoa, tanto social, sabe, estrutura cultural, entende? A formação da pessoa em todas as áreas. Ele vai respeitar isso daí. O mundo espiritual, ele é educado, é isso que eu estou à porta e bato, né? Falando com a igreja lá, tá? Não vou entrar nesse detalhe de Apocalipse, mas
Só para você entender que o mundo espiritual ele é educado. Então, o mundo espiritual, ele vai, o anjo vai se apresentar, o anjo vai vir, o ser espiritual tem corpo angelical, né? Ele tem um corpo angelical, é um corpo espiritual angelical, e ele vai aparecer ali para a pessoa, fazendo uma análise antes. Ele faz uma análise da pessoa, vê a estrutura física, cultural, cognitiva, financeira, né, de costumes da pessoa ali, e ele vai se permitir, através da metamorfose, da transformação, da manifestação eufônica, sabe, se apresentar para a pessoa ali, tá? Então, aí vai depender de cada situação. Mas pode ser negro, pode ser loiro, pode ser amarelo, ele pode ser da cor que quiser, pardo, tá? Isso não tem nada a ver se esses seres estão em comunhão com Yahushua, né? Os santos anjos, santos malques, né? Os espíritos ministradores, ou se são de Satanás. Pode ter gente vendo aí anjo loiro, né? Do olho azul, né? E ser de Satanás, ser do mal. Então, esses testemunhos aí, aproveita-se muito pouco, né? Muito se pouco. Por quê? Não aparece um anjo feminino. Nenhum. Ah, mas no céu, uai, se não tem sexo, se essa questão de não ter macho e não ter fêmea, então por que se prioriza a questão o anjo, o Malik, o Ângelos? Por quê? Né? Por favor, hein? Mas tem anjo, sim, que eu já falei aí, feminino, masculino, etc. E aí vai, todas as cores. Então, você tem que ter o dom de discernir espírito, para saber se esse ser que está aparecendo para você está ligado com Yeshua, com o Espírito Santo, com os santos anjos, etc. Ou se rompeu a comunhão e faz parte do outro lado aí, tá? Eu espero, Valéria, ter respondido. Um vídeo curto desse não dá para nada, né? A gente tem gravado muitos vídeos aula. O vídeo aula, ele é um pouquinho mais extenso e a gente costuma repartir ele, né, em 2, 3, até 4, até 5 vídeos, dependendo para a pessoa. E ali dá para a gente abordar de modo não trivial, mas um pouco mais apurado, refinado, aprofundado e sempre do modo que você entenda que eu estou falando aqui para ser abençoado. Valéria, Catanduva, São Paulo. Você foi no WhatsApp, perguntou e eu vim aqui e respondi para você no YouTube. Alshua abençoe a todos. Nos siga nas redes sociais, todas elas. É Antônio Donizete Pedro. Nós estamos lá para compartilhar experiências e orar, usar o sacerdócio para abençoar a sua vida. Ok?